fazendo história na base do América. Os treinadores, David Alessandro, do Sub-15, e Fábio Ramin, do Sub-17. Então já se inscreve e ativa o sininho, vem com a gente! Começando o nosso bate-papo então, primeiro com você, Ramin. Eu quero que você me fale de onde que você é. Boa noite a todos, eu sou de São José do Rio Preto, nasci aqui mesmo, comecei minha carreira como jogador no América de São José do Rio Preto aos 14 anos, fiquei aqui até os 19, depois segui carreira profissional para algumas equipes aí. Fala pra gente então, quais equipes que você passou? Passei pelo União Barbarense, Corinthians Presidente Prudente, passei pelo Capivariano, União São João de Araras, Itabuna, da Bahia, Jalesense e Linense. E depois migrei para o Azerbaijão, do lado da Rússia, onde fiquei nos últimos 10 anos da minha carreira. Você jogou até que ano? Joguei até o ano 2014. E por que parou? Lesões. Uma quantidade consistente de lesões o tempo todo, aí acho que era a hora do meu corpo pedindo para descansar. E essa passagem para treinador, como que foi? Você já pensava enquanto era jogador ou não? Não, nunca pensei em ser treinador, na verdade. Claro, fui tirando algumas informações, alguns treinadores que eu achava que foram muito mais experientes e que me ajudaram na minha carreira. E aí, quando eu parei de jogar, comecei a fazer educação física, né? Seguiu mais ou menos um caminho que a gente já tinha uma certa noção. E no meio da faculdade, a gente acabou tendo alguns convites aí para fazer parte meu primeiro trabalho como treinador foi numa escola que estava sendo efetivada lá no CT Bolão, em Mirassol. Uma escola só mais de desenvolvimento mesmo. Depois veio o Clube Atlético Lençoense, que acabou pegando essa escola e fazendo parte de algumas competições. Aí fui para o Clube Atlético Nevense, eles quiseram iniciar novamente uma trajetória que foi parada lá no final dos anos 80. Aí fiquei lá por 2 anos e depois vim para o América de Rio Preto, onde comecei minha carreira dentro dessa parte de treinamento do Campeonato Paulista. A experiência é bem diferente de estar dentro do gramado como atleta jogando, ou estar ali na linha, na parte de fora ali orientando o atleta. Com certeza, bem diferente. Dentro do campo a gente acaba pensando somente no nosso desenvolvimento individual, o que eu precisava para fazer, para poder jogar bem, para poder ajudar a equipe e seguir carreira. E aí quando você vem para o treinador, você começa a pensar numa coisa mais global, né? Posicionamento, como eu vou ajudar os meninos, de acordo com as dificuldades que os meninos têm, o que eu posso fazer para poder incentivar e motivar eles a melhorarem. Mais ou menos isso. E você, David, de onde você é? Eu sou, boa noite, né? Todo mundo aí da TV Mecão. Eu sou de uma cidade chamada Ariranha. Fica mais perto ali de Catanduva, né? Fica uns 90 km aqui de São José do Rio Preto. Você não chegou, você jogou? Não, eu fico até com vergonha quando eu fico do lado dos ex-atletas, né? Mas eu venho mais da parte acadêmica, né? Eu sou formado também em Educação Física, eu estudei aqui em São José do Rio Preto, na Unilago, aí me formei, aí fiz as licenças da CBF, né? E graças a Deus agora privilégio de poder fazer parte aí do clube do América. Mas você chegou a sonhar com carreira de jogador, buscar alguma coisa em relação a isso? Sim, com certeza, né? Acho que toda criança aqui no Brasil, né, pensa em ser jogador de futebol, sonha em ser jogador de futebol, e eu também tinha esse sonho. Tentei lá até os 17, 18 anos, não consegui, e aí já comecei a partir para a área de treinador. Eu sempre gostei muito de analisar o jogo, não somente torcer, né, entender o que o treinador está fazendo ali, e através disso veio sonhando, pensando, e acabamos fazendo os cursos aí da CBF e acabei entrando no mercado. Só para antes de mim vir para São José do Rio Preto, antes de mim trabalhar nessa forma profissional mesmo como treinador de futebol, a gente tinha um projeto lá na cidade. Um projeto, isso, lá em Ariranha, um projeto social, né? Que era com a igreja, né? Que eu ia na igreja e tudo mais. Aí não tinha um esporte lá e a gente começou a fazer um time de futsal somente para as pessoas, para as crianças que não tinham condições. E daí a gente começou. O primeiro ano foi muito engraçado, né? Porque a gente treinava só de sábado, a gente só apanhou durante a competição, só perdemos. E no próximo ano a gente conseguiu ser campeão. Então foi muito bacana, né? Essa primeira experiência como treinador mesmo. Deve ter muitas histórias aí nessa trajetória. Nossa, muita história. Você também deve ter muitas histórias como jogador, né?
Algumas. Algumas. Tem nenhuma que quer contar pra gente, que vocês se lembram? Alguma história Vamos pensar. emocionante ou engraçada, que passou alguma lição para vocês? Você quer mais? Vou melhor. Vou contar uma história do projeto lá que a gente tinha, né? Aí nosso time não tinha condições nenhuma, a gente ia para jogo com uma perua, com uma Kombi, né? E na sexta-feira a gente treinou no futsal lá que chama de goleiro linha, né? E a gente nunca tinha treinado um goleiro linha. Aí no dia de ir pro jogo, indo pro jogo, né? A perua caiu, o escapamento da perua. Aí os meninos saíram, um quebrou o chinelo, a correia do chinelo do menino, mas enfim. Aí a gente foi pro jogo, com a perua toda quebrada, e chegamos no jogo. Aí a gente conseguiu ganhar de um time que era teoricamente melhor que o nosso, tinha mais poder aquisitivo que o nosso, e a gente ganhou com um goleiro linha que a gente tinha treinado na véspera do jogo. Aí foi uma festa, né? Foi muito bacana essa história, contar até para os meus netos. O desafio começou antes de começar a partida. Sim, já, com né? Com certeza, tudo no pré-jogo. Mas é bom, né? É experiência de superação mesmo, de ver que às vezes tem dia que as coisas vão acontecendo, mas não pode jogar toalha nunca, né? E a gente traz essa experiência que é de uma forma, né, amadora, hoje a gente consegue trazer aqui também para o profissional, né? Que a gente vai ter luta, a gente vai ter dificuldade, mas a gente não desistir jamais, né? Isso não faz parte de quem trabalha com futebol, né? Desistir jamais. E aí, então, vocês estão falando, né? Vocês aqui já nessa parte profissional, numérica, como que foi o convite para vocês estarem à frente das equipes e quando foi? Como que isso aconteceu? Da minha parte foi, ano passado, eu fiz parte da equipe da Inter de Bebedouro, nas categorias menores, e aí no final do ano eu recebi um convite do Dr. Sivieri para estar junto ali, ajudando, a princípio seria na categoria sub-20, na preparação para o Campeonato Paulista desse ano, só que depois a gente acabou conversando e ele me fez o convite para estar fazendo parte da equipe sub-17, né, ajudando o David na equipe sub-15, e que a gente começasse o projeto para poder buscar esses resultados que a gente está tendo hoje. E como foi sua reação quando você pegou esse convite? Foi uma honra, né? Que nem eu digo sempre, eu sou daqui de São José do Rio Preto, fui criado dentro do Mário Alves Mendonça, né? Eu tive o privilégio da minha avó paterna morar próximo ao Mário Alves Mendonça, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e meu pai sempre gostou muito de futebol. Então eu fazia parte da minha rotina e assistir jogos do América. Ali eu vi grandes craques, os ídolos, né, da minha infância jogar ali, e isso foi um motivante. Então quando eu retornei para fazer parte da equipe profissional do América, isso é um privilégio, né? Fazer parte da estrutura e de um novo movimento dentro do clube que a gente torcia desde criança, então isso é muito bom. E para você, como que foi dele? Na verdade, né, quem me trouxe para cá foi o Luiz, que hoje é o treinador do Sub-20, né, e aquele ano, que foi o ano passado, era com o Fernandópolis, né, e aí a gente fez um trabalho lá com o Fernandópolis, aí agora o Dr. Thiago, né, que trouxe para fazer parte aí ser treinador do Sub-15 do América, então foi através do Dr. Thiago Sivieri. Você começou como treinador com o projeto em Ariranha? Isso, a minha carreira começa como um treinador do projeto lá de Ariranha, aí depois do projeto, né, que a gente vinha, trabalhei na prefeitura lá também com categoria de base, e daí eu consegui fazer, até teve uma ligação, não conhecia o Fábio Ramin, até através disso teve uma ligação com o Fábio Ramin, que a gente fez a Copa São Paulo pela Inter de Bebedouro, que no começo do projeto era para ser o Fábio, né, mas aconteceu alguns imprevistos. Aí hoje sou amigo dele, né, o professor Bercinho assumiu o comando lá, e aí eu fui para a Inter de Bebedouro, ser auxiliar técnico da Copa São Paulo, e depois da Copa São Paulo, Deus já abriu as portas, aí já vim aqui para São José do Rio Preto numa forma mais profissional, como treinador mesmo, auxilio o Fábio também no 17, mas agora como treinador de Sub-15. Tem algumas coisas, os dois estão falando aí de alguns planos que inicialmente era de uma forma e depois vai mudando, vai se adaptando, mas tem algumas coisas que
é assim mesmo, né? Vai acontecendo, vai se adaptando, a gente às vezes não entende, mas às vezes até para algo melhor, para ser melhor, para o Estado ser melhor. Vocês dois trabalham com adolescentes, jovens, né? E o mundo hoje tão digitalizado, é tão difícil tirar essa molecada da frente das telas, chamar eles para ter mais responsabilidade. Como que vocês lidam com isso? Da minha parte, eu sou um pouquinho mais velho que o David e tenho um filho adolescente, faz parte da equipe dele. Então, eu tento usar mais ou menos a minha metodologia que eu faço dentro da minha casa com minha esposa, com os meninos. Óbvio que no momento que eles não estão ao nosso lado, a gente não tem um controle total, mas a gente vai dando dicas de como é importante, às vezes, não ficar o tempo todo em telas, que eles procurem, se for usar telas, procurem conteúdos de boa qualidade, principalmente dentro do objetivo que eles querem, dentro dos sonhos que eles querem, entendeu? A gente tem que entender a geração é dessa forma, a informação é muito mais rápida do que na minha época, é tudo muito acelerado. Então, um dos nossos maiores desafios é desacelerar certas ações, desacelerar alguns pensamentos que podem prejudicar o sonho deles, o objetivo que eles têm. Alguns deles saem da casa, deixam a casa e vêm morar aqui em outra cidade, né? Então, isso é muito importante a gente controlar, ter pelo menos um certo controle do que está sendo consumido pelos meninos. Óbvio que isso não é tão fácil, demanda muita presença, demanda um entendimento de como foi a criação deles desde casa até aqui, mas graças a Deus até agora nós temos tido bons resultados, tanto não é só na parte de campo, porque o campo é só, eu até brinco, é a cereja do bolo. O trabalho em si que acontece invisível, que acontece nos bastidores, é tão mais importante e tão mais caprichado, assim, que a gente tenta fazer com tanto carinho mesmo, com bastante atenção, para que eles sigam, para que o campo seja apenas uma parte do processo, que esse processo maior seja até melhor levado fora do campo. Então, legal o tema abordado aí, né, pela TV Mecão. Também tem uma filha, né, ela tem 13 anos e dentro de casa é uma luta, né, com esse celular, que nem eu tô aqui para São José do Rio Preto, fico aqui durante a semana, minha esposa liga, Sofia não sai do celular, Sofia não sai do celular, e é um concorrente ali, né, Fábio, com os meninos, só que no dia a dia de trabalho, graças a Deus, a gente não tem nenhum problema, não tem o que falar, os atletas são muito focados mesmo ali em busca do sonho, é mais saber lidar mesmo com essa questão de extracampo, né, que nem eu fico com os meninos aqui no alojamento, né, e vejo como que essa geração é tão apegada a isso, né, eles estão comendo e tem 5, 6 do lado e eles não comunicam, é um celular, é uma mão no garfo e a outra vendo o celular, né? E para nós é diferente isso, mas é legal o tema abordado, né? A gente espera a gente sabe, né, que eles gostam, mas sempre tentar ter um equilíbrio ali para não influenciar de uma forma negativa, né? Sentem que estão conseguindo, então, assim, trabalhar isso neles, controlar, liberar um pouquinho do uso, mas assim, também fazer que eles tenham concentração, responsabilidade quando tem que ter. Aparentemente sim. Sempre uma caixinha de surpresa, né, jovem? É isso. Vamos falar então um pouquinho de competição agora. Sub-17, sub-15 passaram da primeira fase, estão classificados. Vou falar com você, David, o sub-15 classificou em terceiro no grupo. Como que você vê, qual que é o balanço que você faz dessa primeira fase? Tá, eu quero começar, agradecendo, sabe? Agradecer primeiro a Deus aí por ter dado saúde, sabedoria, né? Então, toda honra e glória dada a Deus aí. Aí gostaria de agradecer também a minha família, que me apoia aí, na vitória, na derrota, a gente está sempre juntos, né? Agradecer ao grupo de atletas, que não é fácil, né? Tem meninos de Belém do Pará, tem meninos do Maranhão, tem meninos que ficam longe, né? Todo esse semestre e tá ali se dedicando, trabalhando. Também quero agradecer ao grupo de atletas, né, pelo dia a dia de trabalho que eles nos proporcionam. Agradecer também à comissão técnica, né, que hoje não estão aqui, mas faz parte também do projeto, ao Douglas, ao Guilherme, Douglas auxiliar, Guilherme preparador físico, ao Benê, que é o preparador de goleiro, seu Jamil, roupeiro, o Biro também
tem ajudado nós aí no dia a dia, agradecer a diretoria do América, o presidente Vilela, né, Dr. Thiago, Paulo Galante também, e agradecer a torcida que diga-se de passagem, está em todos os jogos, Vem apoiando, né? Sim, sempre vem apoiando, foi para Santa Fé, foi para Votuporanga, então isso faz diferença, né? Porque os meninos não estão acostumados ainda com isso. Porque nessa idade é difícil ter um clube que tem torcida. E aqui no América eles estão se adaptando, então a gente gostaria de agradecer a torcida. Agradecer também a TV Mecão aí, que está proporcionando coisas grandes para a gente, né? Através disso, a nossa carreira, a nossa imagem, graças a Deus, de uma forma positiva, tem indo para frente. E o balanço é positivo, porque, tipo assim, era o nosso objetivo. Nosso objetivo era passar de fase. Talvez ali em segundo, né? Respeitando o Mirassol, que tem mais um certo tempo de trabalho, com uma categoria de base legal. Então, o balanço é positivo, porque os meninos conseguiram desempenhar o que a gente trabalha, né? O Sub-15 deu uma oscilada mais e acredito que é normal por conta da idade, né? Começou muito bem, né? Sim, Depois... isso, legal. Começamos com 3 vitórias em 3 jogos, e aí depois deu uma oscilada, né? Perdeu os 2 jogos, depois reabilitou a vitória de novo, mas estava dentro do nosso cronograma essa oscilação. A gente esperava aí terminar com 18, 19 pontos, que a gente fez o planejamento antes da competição. Chegamos no 15, classificamos. E agora... Que era o projeto principal. Era... Ficar ali entre os 3 para não ficar dependendo de ser um dos melhores quartos lugar. A vida atingiu um objetivo. Você até falou, ganhou os primeiros, né? Depois perdeu 2 jogos. E aí eu, na minha visão, ainda fiquei um pouco preocupada. Falei, nossa, sub-15 são muito jovens e às vezes vem muito bem. Na hora que perde, às vezes dá uma balada, vai ser difícil conseguir recuperar. E eles conseguiram, né? Levantar a cabeça. Perdeu 2 jogos, mas conseguiu levantar a cabeça e terminar ali essa primeira fase, inclusive na classificação. Acho que isso é bacana. Sim, devido a isso, né? Tipo, eu sou um pouco mais novo e eu tento passar para os meninos, né? Certa experiência. E dentro dessa experiência, né, desse âmbito, tem uma pessoa que tem me ajudado também, né, e ele já fez parte aqui do América também. Gostaria de agradecer a ele, o professor Ricardo Moraes, que sempre acabar jogo, ele me liga, e aí, parabéns, perdeu, esfriei a cabeça, segunda-feira a gente conversa, né, e aí ele me chama para tomar um café, e aí ele vem, tira toda a carga, né, então a gente vem trocando essa experiência, consigo levar para campo, e aí a gente consegue dar uma descontraída quando a coisa não está tão favorável, e graças a Deus, no sábado eles vêm e respondem bem, e aí o trabalho está sendo bem feito aí, graças a Deus. Nessas 10 rodadas, teve algum jogo que foi mais difícil, ficou mais marcado aí para vocês? Tá, vou falar da minha parte, né, pra gente dar uma descontraída aí também. Foi o jogo do Mirassol, fui expulso, fui expulso e tudo mais, então... E é muito ruim ficar de fora, né? Sofreu. Nossa, a gente se preparou a semana inteira, cara. Aí coloca uma pilha no treino, aí vai pro jogo, aí o zagueiro vai expulso, eu vou expulso junto com o zagueiro, aí fica de fora naquela telinha ali. Foi muito difícil. Então, pra mim, foi o Mirassol, sem sombra de dúvida. Tá bom. Vamos falar então do Sub-17. Pra mim, o Sub-17 também classificou, foi em segundo no grupo, né? Qual que é o balanço que você faz dessa primeira fase? Um balanço bem positivo, óbvio. A gente começou de uma maneira bem complicada, né? A gente teve uma derrota inicial muito acachapante. Diferente do Sub-15, Diferente. Começou, lá embaixo, apesar dentro do nosso, assim, tem coisas que ficam em off, óbvio, né? A gente, nós, a comissão técnica, conversamos muito para poder ajudar um ou outro. Eu sabia das dificuldades da minha equipe, principalmente nos primeiros jogos, que a gente ainda estava buscando algumas peças para poder complementar o que estava sendo feito, algumas dificuldades que a gente sabia, já tinha mapeado desde o começo, e então aquele primeiro jogo aconteceu exatamente onde as dificuldades elas existiam, e a gente acabou tendo uma derrota meio complicada para o rival. Isso gerou toda uma desconfiança, um desequilíbrio, tudo. Mas é aquela coisa, trabalhamos, conseguimos corrigir, ajustamos, né? Esse trabalho em conjunto com a diretoria, com a nossa comissão, a gente conseguiu algumas peças que geraram um equilíbrio novamente para a equipe,
E aí a equipe começou a deslanchar. Ela começou, assim que começou a sair as vitórias, começou a sair os gols, principalmente no segundo jogo contra o Santa Fé, que nós tivemos muita chance de gols e acabou 2-2 e perdemos aquele pênalti no finalzinho. Então foi uma coisa, nossa, será que o pessoal vai engrenar? Não vai? Então, graças a Deus, a gente conseguiu engrenar, estamos aí entre os melhores ataques da competição. É uma equipe que está gerando 25 gols, né? 25 gols. Sem contar as oportunidades, né? A performance da equipe sub-17 está sendo muito bem vista, né? Tanto por nós, que trabalhamos com eles, quanto pela torcida em si. Então tem sido de uma maneira muito positiva o que tem sido feito até agora. E teve algum jogo aí que, para você destacar dessa primeira fase? De maneira negativa, o primeiro, né? O primeiro jogo foi um choque, né? A gente acabou sofrendo bastante com aquela derrota. Mas de maneira positiva, o Mirassol, no primeiro jogo, onde a gente encarou o Mirassol dentro da casa deles de uma maneira muito equilibrada. Foi um jogo muito bom do ponto de vista coletivo, individual. O resultado foi 1-1, mas quem assistiu o jogo sabe que foi um jogo onde o América conseguiu se impor de uma maneira como há um bom tempo não se impunha. Isso deu muita confiança para os meninos. Aquele jogo foi uma virada de chave realmente. E após aquele jogo a gente conseguiu, acho que 4 vitórias seguidas que foram determinantes aí nos 20 pontos para a classificação. Agora começa a segunda fase, né? Já nesse final de semana, no próximo sábado, dia 28, já começa a segunda fase. Primeiro, para entrar nos grupos de uma forma geral, qual a expectativa para essa segunda fase? A expectativa é positiva, mais uma vez, por conta de tudo que os meninos vêm fazendo, pela confiança que os meninos vêm demonstrando, pelas performances, as últimas performances que vêm sido executadas aqui nos campos. Então, é positivo, é uma expectativa que gera bastante entusiasmo. A expectativa é boa, né? A gente quer continuar fazendo esse trabalho de excelência, né? E continuar dando visibilidade para o América, né? Continuar dando visibilidade para os atletas e que a nossa carreira também se alavanque cada vez mais. Então a expectativa é boa, time bom, o nosso time é um time bom, um grupo de atletas bem determinado, então a expectativa é a melhor possível, sim. Falar para o pessoal então da TV Mecão, o Sub-15 ficou classificado agora no grupo 18, né? Vai jogar com o Inter de Limeira, Grêmio Prudente e Novo Horizontino. David, você já tem uma ideia desses adversários, assim, já alguma preparação especial? Sim, né? A gente que vive com futebol, a gente não dá tempo de piscar, né? Quando saiu, terminamos o jogo no sábado, aí já no ônibus mesmo, qual que é o chaveamento e tal, e a gente tinha já a certeza do grupo que era, mas não tinha a data, né? Tipo, o primeiro confronto. E aí hoje saiu, né? A gente joga contra a Inter de Limeira lá em Limeira. E mesmo antes de sair, a gente já estava assistindo alguns jogos, né? O Fábio já estava preparando também vídeo da Ferroviária durante a semana. E eu também já estava me preparando, né? Contra a Inter de Limeira, já assisti alguns jogos deles, jogo em casa, estádio grande deles, né? Então a gente já vem trabalhando durante a semana taticamente, né? Para fazer um grande jogo lá. E o mais importante, que já vem trabalhando no mental dos meninos, é somar ponto, né? O primeiro jogo é importante somar pontos. Se é 1 ponto, se é 3 pontos, mas o importante é somar ponto na primeira rodada aí contra a Inter de Limeira. Vai jogo a jogo, foco jogo a jogo. Jogo a jogo, né? Agora é destrinchar mesmo a Inter de Limeira, assistir jogo, levar para treino, recorte de jogo, né? E desempenhar ali no treino que a gente vai fazer no jogo para dar mais confiança, né? Quando a gente treina bem, quando a gente se prepara bem, a gente tem mais confiança de fazer um grande jogo. O Sub-17 ficou no grupo 17 e joga com Ferroviária, Araçatuba e Comercial. O que você achou? É um grupo forte, né? A gente, até a Ferroviária já sabia que seria até a semana retrasada, quando nós tínhamos fechado a classificação em segundo lugar. Eles já tinham fechado a classificação em primeiro no grupo deles, então já sabia que a Ferroviária viria. Então, a partir daí, você já tem a ideia de que vai ser um jogo muito pesado, um jogo forte, uma equipe que tem muito investimento. E aí, no sábado, a gente ficou sabendo do Araçatuba e do Comercial, que são equipes... A Araçatuba é uma equipe mais jovem, né? A gente está estudando eles ainda para ver como que eles jogam, qual é o perfil deles certinho.
mas é uma equipe que vem com investimento bom também, é uma SAF nova que está querendo, né, com certeza, ganhar pontos aí no campeonato. E o Comercial, como um time de história, assim como nós aqui de São José do Rio Preto, de uma cidade muito próspera, né, Ribeirão Preto, tenho certeza que vai ser jogos bem, bem complicados, mas a preparação já está sendo feita para aguentar esse tipo de jogo. E me fala uma coisa, em relação à tabela de jogos também saiu, o que você achou assim, desse primeiro jogo agora, sábado, dia 28? Sim, pegamos o Araçatuba fora, para mim foi bom. Eu gostaria, realmente, assim, acho que o chaveamento foi bom para a gente, né? Teoricamente, a Ferroviária é a equipe mais equilibrada, mais capacitada do grupo, e a gente vai acabar pegando ele somente na terceira e na quarta rodada, então dá tempo da gente estudar bem e se preparar para quando chegar esses desafios maiores, a gente estar preparado. Agora me fala, pode pintar reforço por aí, para essa segunda fase? O que deve vir? Estamos conversando com os diretores, né? A gente sabe que a galera que ficou com a gente até agora foi capacitada para poder chegar nesse ponto, mas é sempre importante ter peças de reposição, né? Ter peças de qualidade de algumas equipes que acabaram não se classificando. Isso fortalece o grupo, isso fortalece a concorrência. É sempre importante no futebol ter concorrência para que todos tentem ao máximo chegar no máximo desempenho. Então, sim, a gente está conversando para ver se a gente consegue reforçar com algumas peças aí para deixar o time mais forte ainda. Até porque é o que as outras equipes que se classificaram também devem fazer, né? Então, acho que é algo que está aí na previsão de vocês. Ver o que pode fazer melhorar o grupo, igual o Ramin falou, né? Eu acho que agora vai filtrando, né? O nível de competição vai aumentando, né? Tipo, o Campeonato Paulista é o maior campeonato estadual que tem, são 80 e poucos equipes, né? Agora já filtrou, né? Já ficou algumas pelo caminho, e agora, tipo, pelo regulamento, a gente consegue pegar atletas que estavam em outra equipe, né? Participando, a gente veio monitorando também atletas, né? Mas, como a gente estava trabalhando bem forte, a gente tinha uma convicção que a gente ia classificar, e agora, juntamente com a diretoria, a gente precisa, né? E se todo mundo entrar no dominador lá, a gente pretende trazer alguns reforços sim, para a próxima fase, porque o objetivo nosso é de continuar andando na competição, né? De pegar uma terceira fase, se Deus abençoar e chegar num mata-mata, né? A gente pensa em numa terceira fase aí pegar um time grande, trazer aqui para o Teixeirão, um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, enfim, um Santos, seria legal para a cidade, né? Seria legal para o clube, seria legal para o torcedor, para todo mundo. Para a gente fechar, então, eu vou pedir para vocês deixar uma mensagem aí para os torcedores, para o pessoal que está assistindo a TV Mecão. Primeiro, uma mensagem de agradecimento, né, aos torcedores, ao pessoal que vem dando força para a gente aí, para os meninos, para essa categoria de base, na minha opinião, é o que fundamenta o clube, para depois, ano que vem, o profissional vir forte aí, né, para que eles possam fazer grandes campanhas e colocar o América onde ele deve estar. Vem conosco, nos ajude, venha no sábado, espero que vocês, quando venham no Teixeirão, além de torcer para o América, que vocês desfrutem de um jogo legal, que o futebol, além de tudo, é entretenimento, é amizade, socialização, que as crianças que estão fazendo parte do nosso, que vêm assistindo os jogos aí, estão vendo e até tentando, quem sabe, um dia ser um jogador profissional, que eles se espelhem nos nossos atletas. Então fica o convite também para todas as pessoas que gostam de futebol, que venham aqui nos sábados, além de nos ajudar bastante, que vocês também desfrutem de boas horas de esporte. Pô, depois dessa eu acho que eu não vou falar não, tava lembrando aqui, eu esqueci de agradecer ao Felipe Toledo, que também faz parte aí da nossa comissão, ele é o nosso supervisor, então, mas passar uma mensagem, a mensagem de agradecimento, né, a gente agradece aí por todo o apoio mesmo, né, a gente tinha pensado que seria dessa forma mesmo, que vinham falando, que a torcida do América, né, apoia, e hoje estou vivenciando isso é muito legal. Então, agradecimento e que vocês possam continuar com a gente, porque sozinho a gente não consegue, né? Com o apoio de vocês a gente consegue ir mais longe. Obrigado por tudo e vamos para cima. Agradecer a vocês, muito obrigada, muito boa essa resenha, obrigada ao David, obrigada ao Ramin, muito boa sorte para vocês na segunda fase. O futuro do América está em boas mãos. A você, torcedor, não se esqueça então de curtir, compartilhar e, se possível, deixa um comentário pra gente também. Até a próxima!